Gente linda do meu coração, falta um mês para a prova do Enem. E aí bate aquela sensação de insegurança, de desespero, ataque cardíaca, o coração começa a bater mais acelerado e vem a incerteza. O que eu vou fazer? O que esperar dessa prova? Pensando em você, nós trouxemos uma lista com 5 temas quentíssimos para o Enem 2023. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para você e muito bem nos exames vestibulares. E hoje nós fizemos o levantamento de 5 temas quentíssimos de acordo com o rol de assuntos que mais apareceram entre 2022 e 2023. Mas antes de ir para esse conteúdo propriamente, quero pedir aquele favor de sempre de todo o início de vídeo. Curta esse conteúdo, compartilhe o nosso vídeo para o YouTube entender que nosso conteúdo do nosso canal é extremamente relevante para você. Além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos mais recentes. Vale lembrar que nessa reta final, no mês de outubro, nós estamos trazendo apenas conteúdos voltados para o Enem. E são 2 vídeos por semana. Agora sim, a gente pode ir para a nossa listagem com 5 apostas que a Corrige Me faz de temas quentíssimos para o Enem 2023. A primeira delas trata de um assunto muito pertinente, da segurança digital de crianças e adolescentes. E quando se fala em segurança digital, eu estou abordando uma questão de utilizar mecanismos inteligentes, racionais, com propósitos de criar barreiras para que eu possa ter uma navegação mais segura na internet. Isso quer dizer que o uso dos celulares, dos aparelhos eletrônicos em gerais, computadores, tablets, deve ter um uso consciente para que você possa se proteger dos riscos que tem um monte na internet hoje. E veja que todos nós estamos sujeitos aos riscos que esses aparelhos ofertam para a gente, desde as pessoas mais novas até os mais idosos. No entanto, quando se fala da exposição das crianças e adolescentes a esse mundo virtual e a insegurança que ele traz, o negócio fica bem sério. Isso é tão problemático que até o Fantástico, no dia 26 de julho, exibiu uma matéria especial acerca dessa questão. Eu vou deixar o link dessa matéria para vocês acompanharem bonitinho, que é muito relevante até para o seu repertório. A grosso modo, essa matéria do Fantástico trouxe a ação de grupos criminosos que agem por meio da ferramenta Discord, aliciando principalmente menores. Teve um caso de uma jovem de 13 anos que morava em Joinville, interior de Santa Catarina, que pegou até um motorista, um carro na verdade de aplicativo, e foi até São Paulo numa viagem de mais de 500 quilômetros. E quando finalmente ela chegou em São Paulo, ela foi sequestrada, ela foi mantida em cárcere, onde ela foi violentada e assediada, tanto sexualmente quanto também moralmente. Pasmem, era muito assistido o negócio, ou seja, as pessoas também que assistem e consomem esse conteúdo acabam se tornando cúmplices desses tipos de crimes. E o mais importante em termos de Enem, se isso cair na sua edição de 2023, é você tentar analisar principalmente quais as causas dessa insegurança digital. E um dos fatores determinantes certamente para essa condição acontecer é a questão da falta de fiscalização, orientação e diálogo com os pais. Muitas crianças acabam se isolando naquele mundinho do celular, dos computadores em seus quartos e acabam não dialogando com seus pais, e seus pais também não procuram estabelecer esse franco diálogo. Isso, claro, está relacionado intimamente às rotinas muito corridas que hoje o mundo trabalho exige dos pais. Para sustentar os filhos, eu tenho que trabalhar mais de 8, 10, 12 horas por dia, e as atenções que eram antigamente voltadas para as crianças passam a não ser mais voltados para elas, e sim voltados para produzir para ganhar dinheiro. Ou seja, a atenção que era dada às crianças passa a ser ministrada para outros segmentos. E muitas vezes, olha que interessante, os pais, para que eles possam ter um descanso, eles acabam pegando aquele celular e utilizando aquele aparelho como uma babá eletrônica, dando ao filho. Consequentemente, a criança acaba manipulando aquele celular desde muito cedo, criando um vínculo e criando também um vício, se tornando dependente daquele tipo de aparelho e acaba sendo também alvo predileto desses golpistas, desses criminosos. Mas é claro que a gente não pode ficar culpando apenas os pais, porque no final das contas, os crimes acontecem porque existem muitas pessoas mal intencionadas, e um dos fatores que leva a esse crescimento de pessoas mal intencionadas é o fato de que a internet
internet ainda é uma terra regrada pelo anonimato. E associado a isso, o fato é que muitos dispositivos, assim como muitas plataformas ou aplicativos, não garantem a segurança, como é o caso do Discord. Portanto, é um tema bem pertinente para cair no seu vestibular, então vai lá, dá uma estudadinha nessa matéria do Fantástico e fica de olho vivo nesse conteúdo. Segundo tema que eu trouxe como muito relevante para o seu Enem 2023, a educação antirracista nas escolas brasileiras. Ou melhor, a dificuldade de implementar essa educação antirracista. Vale lembrar que quando a gente fala de uma educação antirracista, eu estou falando de uma propagação, elaboração de projetos dentro das instituições escolares básicas que fundamente a orientação e o engajamento em relação à questão do racismo no Brasil. Ou seja, eu estou falando de projetos de conscientização ampla a partir de uma grade curricular que permita a esse aluno entender as raízes históricas do Brasil para poder compreender como a perpetuação do racismo é cruel. E essa ideia de educação antirracista é pautada na Lei 10.639 de 2003, que tem como objetivo combater o preconceito, além de valorizar a contribuição histórica dos diversos povos que formaram o Brasil, dando a eles a sua devida relevância. E aí, a pergunta que fica para vocês é a seguinte: será que as escolas realmente cumprem essas diretrizes, essas questões legais? Será que as escolas hoje têm uma educação de fato antirracista que promova o estudo das etnias africanas e a contribuição da cultura afro-brasileira, assim como indígena, na formação do país? Deixe nos comentários se sua escola faz isso, não faz, se aprendeu sozinho, como é que foi a sua experiência em relação ao conhecimento de uma educação antirracista. Para falar a verdade, a maior parte das escolas, infelizmente, ainda não cumpre essa grade curricular, ainda não implementam efetivamente um projeto de educação antirracista. E aí que vem o problema. Por que realmente isso acontece no Brasil? Por que é tão difícil estabelecer uma educação antirracista? Vale lembrar que eu tenho que diferenciar muito bem aqui educação antirracista de racismo nas escolas. Tudo bem que o racismo nas escolas e na sociedade em geral é uma consequência direta da ausência da educação antirracista, mas as duas coisas são bem diferentes, beleza? Uma das causas para a falta de implementação da educação antirracista nas escolas recai sobre o corpo docente. Isso mesmo. Uma boa parte dos professores ainda não está preparado para esse currículo, não está preparado para ministrar esse tipo de conteúdo, que é muito sensível, muito delicado a muitas pessoas. E a responsabilidade não recai só sobre o professor, afinal de contas nós temos todo um corpo formado por diretores, coordenadores, secretários de educação que não colaboram efetivamente para a implementação desse tipo de educação antirracista nas escolas. E outro ponto que também é sensível, mas que é fundamental de ser analisado é o seguinte: que os professores, o corpo docente em si, não tem essa pluralidade representativa. A maior parte das pessoas que compõem o corpo docente são de pessoas brancas. Como resultado, uma pequena parcela de professores negros que deveriam e que são capazes de representar muito mais essa questão da importância e relevância da educação antirracista, acabam não fazendo parte, não fazendo coro e não trazem essa representatividade à escola. Sem contar que muitos materiais ainda são bastante defasados nesse sentido, e que focam muito mais a formação conteudística do que necessariamente uma formação social, uma formação voltada para o campo da cidadania. Resultado, esses preceitos de conscientização acerca das lutas antirracistas ficam deixados de lado mesmo. E sem contar, por último, que quando a gente fala num cenário de educação pública, as escolas são muito sucateadas, e esse sucateamento provavelmente também inibe a formação de novos projetos que podem fazer a diferença na formação desses cidadãos. E essa educação antirracista deveria sim acontecer nas escolas, mas como isso poderia ser operacionalizado pensando numa possível intervenção? Ela poderia ser construída a partir de projetos multidisciplinares, que envolvessem vários professores de várias áreas do saber, como a literatura, como a arte, por exemplo, que são segmentos, e claro, a história, que são segmentos fundamentais para compreender essa dimensão que aconteceu no Brasil, do processo de exploração, de escravidão e assim por diante. Além disso, o massivo investimento pedagógico na formação de professores
também é fundamental. Afinal de contas, a formação e a atualização desses docentes vai ser crucial para que eles tenham plena consciência e tenham também mecanismos e ferramentas pedagógicas para intervir em sala de aula na implementação dessa educação antirracista. Com uma educação antirracista de qualidade, nós temos uma situação em que nós podemos desfazer esses estigmas que são associados principalmente às questões étnicas dessas minorias, que não são tão minorias assim, a gente sabe. Haverá um maior entendimento de como se construiu e consolidou a cultura brasileira em suas raízes, promovendo a grande valorização e, claro, uma reparação histórica aos negros e aos indígenas. Então veja que é um tema extremamente pertinente para vocês. Número 3, eu tenho um tema muito pertinente, afinal de contas faz pouco tempo que a gente saiu de uma eleição extremamente difícil, polarizada, em que houve um incremento sutil de figuras femininas no cenário político, mas de maneira ainda muito pouco representativa. Fala aqui do tema sobre a falta de representatividade feminina na política. Cuidado para não confundir essa questão temática com a falta de participação feminina no campo político. Estou falando de representatividade. Pô, professor, mas o que é essa questão da representatividade? Quando eu falo de falta de representatividade, eu falo especificamente de uma falta, uma lacuna de mulheres que ocupem espaços de poder, de preponderância de um discurso, em que elas assumem uma voz e protagonismo. Isso pode acontecer em diversos campos, tanto na esfera pública quanto privada. No caso das esferas privadas, nós temos, por exemplo, cargos de relevância como direção ou coordenação, que essencialmente não são assumidos pelas mulheres, e sim por homens, e nesse caso elas têm uma menor representatividade nesses segmentos. Agora, quando eu falo de representação no cenário político, veja que eu estou falando da ínfima participação e representatividade das mulheres em cargos, por exemplo, no Senado, no Congresso e até mesmo na presidência. Afinal de contas, só tivemos na nossa história apenas uma presidente, uma mulher assumindo o maior cargo do executivo. Veja, e a grande maioria homens. Então a falta de representatividade feminina no cenário político seria justamente essa questão. E olha só que dado curioso, gente. Segundo o IBGE, em 2022, a última aferição que nós tivemos, nós temos na nossa sociedade brasileira mais mulheres do que homens. E o número de mulheres no Brasil excede em 4,8 milhões ao número de homens. E olha que paradoxal essa questão, né? Apesar das mulheres serem maiores em número absoluto de habitantes brasileiros, veja que no Congresso, nos cargos políticos, elas são uma minoria. E isso que é a falta de representatividade, então. Só para vocês terem uma ideia, no Congresso nós temos 513 cadeiras ocupadas por deputados federais. Dessas 513 cadeiras, apenas 91 são ocupadas por mulheres. Ou seja, o equivalente a mais ou menos 17%. E qual a consequência disso quando se fala em termos políticos, em termos de ganhos para a mulher? Veja que no Congresso, as pessoas, os deputados federais e assim por diante, eles acabam pautando questões que são de interesse deles, que são de interesse da sua condição, da sua representatividade, do seu conhecimento de mundo. E quando a gente tem poucas mulheres e muitos homens no Congresso, quer dizer que as leis que vão surgindo com o passar do tempo, ou melhorias no sistema jurídico no legislativo, elas acabam privilegiando essencialmente os homens em detrimento às mulheres. E isso se justifica, obviamente, por uma questão básica, salutar, que é cada um vai cuidar do seu quadrado, cada um vai brigar pelos seus interesses dentro da Câmara. E como os interesses femininos ficam pautados em segundo plano porque tem uma minoria de representantes, consequentemente os benefícios das mulheres vão demorar mais a ser votados ou nem sequer vão ser votados. E a questão que a gente tem que analisar pensando no Enem é o seguinte: por que essa representatividade continua sendo muito baixa no Brasil, apesar do Brasil ter mais mulheres do que homens? Uma das questões que a gente levanta certamente é que a sociedade brasileira é extremamente patriarcal, extremamente machista. E isso leva, consequentemente, as mulheres a terem pouco espaço dentro dos partidos políticos. Até porque esses partidos políticos também são liderados e compostos essencialmente por homens. Estes homens que carregam ainda muito fortemente neles um pensamento que é estigmatizante em relação às mulheres, ou seja, que a mulher tem que executar um papel secundário em termos de lideranças políticas. E infelizmente a lei de cotas que surgiu em 2019, que estabelece uma cota mínima de candidatas mulheres de 30%,
não é efetiva. E essa falta de efetividade faz com que ainda o campo político seja reservado primordialmente aos homens. E claro que a gente não pode deixar de dizer que, pelo fato da sociedade nossa ser extremamente patriarcal, como resultado a gente tem o quê? A mulher acaba trabalhando no campo político? Pouco, porque ela tem muitos afazeres, ela acumula muitos afazeres, e esse acúmulo de afazeres leva ela a não se submeter, não se colocar no campo político, porque isso vai demandar mais trabalho e mais uma função ainda. Resultado, ela fica de fora realmente, em sua grande maioria, de uma participação efetiva politicamente falando, e assim a representatividade feminina acaba não crescendo substancialmente, significativamente, como deveria ser no Brasil. Só que olha só que interessante também o nosso ponto de vista crítico aqui, tá? O nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, é composto por 11 ministros. E no momento em que eu falo, apenas tem 2 ministras dentro desse campo. E a Rosa Weber, que é presidente do STF atualmente, vai se aposentar e ao lugar dela provavelmente vai entrar um outro homem, compondo então um Supremo Tribunal Federal com 10 homens e apenas uma mulher. Olha só essa diferença que também acontece dentro do judiciário. Como nosso quarto tema das apostas para o Enem 2023, trago aqui o tema do racismo ambiental no Brasil. Aí você me pergunta, o que é esse negócio do racismo ambiental? Inicialmente esse termo foi criado pela liderança afro-americana Benjamin Chaves, que se refere justamente à questão da estratificação da população a partir da raça, cor, etnia e gênero, tendo como ponto central a análise dos impactos ambientais sobre as minorias, que são esses grupos étnico-raciais em situação de maior vulnerabilidade. Pô, professor, como assim? O que você quis dizer com isso tudo, né? Calma que eu explico bonitinho pra vocês, tá? Essencialmente, o racismo ambiental se refere a um fenômeno social que diz respeito ao fato de que minorias raciais, como negros, pardos, indígenas, são mais prejudicados pelas questões que influenciam o meio ambiente, ou seja, os eventos climáticos extremos afetam em sua grande maioria as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são em sua excelência negros, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas pobres majoritariamente. Só para você ter uma ideia um pouco mais clara disso, olha só que interessante esse repertório que diz respeito à nossa realidade também, beleza? No começo de 2023, em fevereiro, nós tivemos várias chuvas no litoral paulista. E nesse litoral paulista, numa região chamada de São Sebastião, cara, muita gente ficou soterrada, muita gente ficou sem casa por conta dos deslizamentos que aconteceram nos morros em São Sebastião. Isso porque as pessoas mais pobres, essencialmente negras, pardas, indígenas, como eu coloquei para vocês, eles foram colocados naquela região mais pobre e menos assistida, próximos aos morros, com riscos de deslizamento, porque outras regiões da cidade de São Sebastião acabaram tendo um preço de imóvel, de terreno muito caro. Então, aquelas pessoas com menos condições são empurradas à periferia do sistema mesmo, longe, distante dos recursos hídricos, distante dos recursos de socorro, médicos, de assistência, enfim. Por quê? Porque não tem condições de ocupar espaços predominantemente mais ricos. Como resultado, quando essas pessoas se locomovem e residem nessas áreas, alguns eventos climáticos que afetam essas pessoas afetam com muito mais intensidade. Então, basicamente, isso é o racismo ambiental. Quais as causas desse racismo ambiental? Tem a ver com a ocupação do espaço causado pelo processo chamado de gentrificação. Para quem não sabe, gentrificação nada mais é do que um processo de ocupação socioespacial dentro do perímetro urbano em que regiões mais beneficiadas com assistência, com saneamento, com transporte, acabam tendo um valor maior de mercado imobiliário e as pessoas mais pobres elas não conseguem ficar lá porque é muito caro, então são empurrados mesmo para a periferia. É a questão do processo chamado, inclusive, de especulação imobiliária, que tem tudo a ver com essa situação. E quais as causas do racismo ambiental no Brasil? Uma delas a gente já falou, a respeito da questão da gentrificação, que é essa ocupação do espaço, fazendo com que áreas urbanizadas tenham maior valor agregado, áreas essas privilegiadas, e as demais áreas periféricas tenham menor valor. Resultado, eu seleciono o tipo de pessoa que vai morar em determinada área de acordo com a sua condição social. Isso também, com certeza, perpassa pela questão da negligência estatal. E como, gente? Porque, afinal de contas, quando o Estado percebe que o processo de ocupação do espaço está sendo desordenado, está sendo à beira de morros, em regiões que têm risco de deslizamento, caso haja uma enchente, caso haja uma chuva imprevista e torrencial, o que o Estado deveria fazer? Deveria dar condições para essas pessoas terem segurança, minimamente.
Só que isso não acontece. Além do que, a gente não pode deixar de lado a questão da acentuação mesmo, da frequência dos eventos climáticos extremos. Isso tem a ver diretamente com o aquecimento global, com as mudanças climáticas ocasionadas pela ação humana. E vocês sabem muito bem disso que a frequência desses eventos climáticos extremos está aumentando por questões também de influência humana, por conta do aquecimento global, por conta de todo o processo de intervenção humana sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Então veja que é um tema também extremamente pertinente que casa com a atual conjuntura brasileira. E chegamos finalmente ao nosso quinto tema, mas antes quero fazer uma pergunta para você. E aí, como é que tá o estudo da redação? Você tá treinando? Você tá fazendo bonitinho uma redação por semana? E inclusive a minha sugestão é que você acentue, né, a frequência de produção textual antes da prova para 2 por semana. Você está fazendo isso? Olha, se você não fizer isso, se você não treinar bonitinho, infelizmente você não vai melhorar a sua redação. Mas é claro que não adianta fazer tudo isso sozinho, né? Então uma sugestão que eu dou para você é clicar no link que está na descrição desse vídeo e acessar a Corrige-me, a mais completa plataforma de correção de redação do Brasil. Dessa forma você garante que a sua escrita tenha também um embasamento de correção dado por profissionais qualificados que vão permitir que você tenha uma melhora significativa na produção textual. Então convido você para fazer parte dessa grande família de vencedores. Agora sim, vamos falar do nosso quinto tema. Olha que bacana esse tema. Combate à LGBTfobia no Brasil. Poxa, professor, será que esse tema vai cair? Olha, se a gente for pensar nos assuntos que mais foram debatidos nos últimos anos, nos últimos meses, certamente a LGBTfobia entra em pauta. Até porque nós temos um grande retrocesso acontecendo em esferas públicas no combate a essas questões que envolvem a LGBTfobia. Então você tem que ficar ligado também no que está acontecendo no cenário político brasileiro, beleza? E quando a gente fala de LGBTfobia, eu me refiro ao ódio irracional manifestado pela hostilidade física, verbal, psicológica contra a comunidade LGBTQIA+. Isso tudo certamente pode acontecer tanto na esfera virtual quanto física, e quando acontece na física pode levar à morte. Não é à toa que o Brasil, de acordo com a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, o Brasil é o país que mais mata transexuais e transgêneros, pessoas trans. E olha que fato cruel, né? Normalmente esses assassinatos contra pessoas trans são feitas a partir de uma virulência significativa, de uma violência desmedida, ou seja, a pessoa não vai simplesmente mata, que já é uma coisa cruel, mata, mas com viés de crueldade mesmo. Isso para você ter uma ideia do ódio envolvido contra pessoas trans, que envolvem também a questão da grande intolerância da sociedade brasileira. Mas professor, isso não é crime no Brasil? Claro que o assassinato é crime no Brasil, obviamente, mas a questão da LGBTfobia somente recentemente se tornou crime e comparável ao crime de racismo, com uma prisão prevista de 1 a 3 anos de reclusão. Então já é um caminho, mesmo assim o problema persiste bastante. E por que esse problema persiste tanto no Brasil? Porque, primeiro motivo, creio eu que seja o mais significativo e genérico de todos, a sociedade brasileira é extremamente machista e muito conservadora em seus ideais. Essa visão conservadora e menos progressista impede que as pessoas tenham maior tolerância pelo diferente, por aquilo que contraria as suas normas ideológicas de formação mais conservadora. Vale lembrar que essas pessoas trans são extremamente estigmatizadas pelo pensamento conservador. Então elas são colocadas como promíscuas, como prostitutas, como pessoas criminosas que vão contra a moral e os costumes do cidadão de bem. Além do que, provavelmente uma das questões que envolve o crescimento dos crimes contra pessoas trans está associado aos discursos de ódio que cresceram exponencialmente tanto dentro quanto fora das redes sociais, com um processo natural de polarização política nos últimos anos. E isso também é reflexo das pautas políticas levantadas por determinados políticos mais conservadores e com viés menos tolerante à diferença. Resultado, esses líderes políticos se tornam realmente vozes preponderantes que acabam levantando muito ódio na sociedade. Gente linda, chegamos então ao final dessa nossa aula, um pouco longa, tudo bem, mas que eu espero ter sido esclarecedora para vocês todos. O que vocês podem fazer depois de vocês assistirem ao nosso conteúdo aqui?
Vocês podem ir para nossa plataforma, afinal de contas, todos esses 5 temas estão disponíveis para você desenvolver um bom texto. Além disso, fique atento, vai coletando repertório, estudando um pouco mais a fundo essas questões que podem ser fundamentais para que você vá muito bem no Enem 2023 e faça desse Enem o seu último. Gente linda do meu coração, me despeço aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp. Todos os links estão na descrição do nosso vídeo. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!